Oi, meu nome é Juliana e juntamente das minhas colegas Júlia Giroto, Natália Camoleira e Chayane, iremos apresentar nosso trabalho sobre tolerância. Os fatores principais para as mudanças em relação ao conceito de tolerância veio da própria Igreja, mas principalmente religiões cristãs. No século XVI, relações com a fé verdadeira ditaram que a tolerância tinha um quê de heresia, ou que ela distancia fiéis da religião, mas a busca por elementos que se encaixassem entre todas as religiões sobre tolerância é um debate de séculos, onde diversos autores expressaram conotações religiosas pacifistas, vistas ou como uma questão religiosa não essencial, ou enxergando debates religiosos como uma ferramenta para respeito e compreensão, quanto questão religiosa contrária à liberdade de consciência ou autoritária religiosa individual, também sendo política de Estado. No século XVII, conflitos religiosos trouxeram à tona os debates sobre tolerância. O livro de Bailey pode ser interpretado dizendo que a tolerância viria da luz natural da razão prática, conceito esse que pode ser aplicado tanto a religiosos quanto para ateus. Já Locke diz que pode ser um desejo incapaz de ser manipulado sobre a religião. Ainda sobre Locke, no século XVIII, diria que ordens políticas precisam de uma base religiosa. Os autores e autoras do iluminismo francês defenderam a tolerância com base em limite de aceitação religiosa, onde eles argumentam sobre evitar tolerância com a base na institucionalização da religião civil. Ao longo da história, diversos autores trabalham em diferentes justificativas e argumentos para explicar a existência e importância do conceito de tolerância. Alguns desses argumentos foram a defesa da liberdade, o direito de justificação e a concepção do respeito. Sabe-se que inicialmente a tolerância ela surge como uma forma de hierarquizar as pessoas. Dessa forma, pessoas com maior poder, elas influenciavam uma minoria por conta da criação de conceito de tolerância delas. Todavia, com o passar do tempo, a tolerância ela sai do âmbito apenas religioso e vai para âmbitos sociais, culturais e políticos, fazendo com que os autores começassem a trabalhar esse conceito de uma forma, assim, a construção social como um todo, e não apenas em parâmetros religiosos. Para isso, alguns autores vão utilizar o conceito de tolerância para falar sobre ética e trabalhar em cima de uma concepção de respeito. Dessa forma, as diferenças opinativas em ações saem de uma questão hierárquica e passam a ser trabalhadas em uma concepção de respeito das pluralidades existentes da sociedade. Segundo o texto Tolerância Verbete de Heiner Forst, os três argumentos de John Stuart para a tolerância são, primeiramente, o Harm Principle, que diz que o exercício do poder político ou social só é legítimo quando extremamente necessário. A intenção é evitar que uma pessoa cause danos graves a outra e não forçar boas ideias de forma paternalista. O segundo argumento é que a tolerância às opiniões é justificada por considerações utilitaristas, segundo as quais as opiniões falsas, assim como as verdadeiras, levam a um processo de aprendizagem social construtiva. O terceiro e último argumento é o Experiments of Living, que é baseado no romantismo, que é baseado em Wilhelm von Humboldt, e enfatiza o valor da individualidade e da originalidade. Os argumentos históricos a favor da tolerância se diferem bastante dos argumentos de Mill em um ponto principal. Mill dá ênfase à importância da liberdade individual, livre expressão e diferença de opinião, por acreditar que a tolerância não deve ser baseada apenas em tradição e princípios históricos, como dito nos argumentos históricos, mas sim na busca da verdade através do debate. Mill também enfatiza a importância da tolerância para a evolução social, não apenas como uma conveniência histórica ou social. O conceito de tolerância vem sendo discutido pelos homens ao longo da história, assumindo diferentes conceitos, principalmente na Europa após a Reforma Protestante. Diante dos conflitos religiosos, a tolerância tornou-se um dos conceitos centrais do discurso político-filosófico. Era empregada como um termo referente à virtude e da perseverança para o sofrimento inabalável diante da má sorte, da dor e dos vários outros tipos de injustiça. A referência cristã apresentava argumentos em favor da tolerância, fundados na caridade e no amor por aqueles que erravam. Contudo, a justificação mais importante e influente da tolerância era o princípio de crer, segundo o qual apenas uma fé fundada na convicção interior de agradar a Deus, sendo que a fé verdadeira e a tolerância poderia salvar a alma de uma pessoa. Os pensadores estabeleceram limites rígidos contra a tolerância de qualquer forma de heresia. O problema da coexistência pacífica entre fés diferentes, cristã, judaica e muçulmana, foi matéria de muito debate na Idade Média, especialmente no século XII.
A tolerância visava criar entre os indivíduos condições para a convivência de crenças e opiniões religiosas e políticas distintas. Na idade contemporânea, o conceito de tolerância expandiu-se para abranger questões sociais, éticas e de gênero. Filósofos como John Stuart Mill desenvolveram ideias sobre liberdade individual e tolerância em sociedade pluralista. Muito obrigada pela atenção.